Apocalipse. O livro de Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia. Hoje vamos estar falando sobre Filadélfia, que se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o versículo 10. Eu sou a missionária Rosângela Ribeiro, se inscreve no meu canal e faz um like, que desde já eu te agradeço. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Filadélfia ainda existe como uma cidade atualmente na Turquia, mas leva o nome de Alazeir. Está situada apenas a 48 quilômetros sudeste de onde ficava Sarde, a igreja morta que vivia de aparência. À semelhança de Esmirna, Filadélfia não recebeu advertência ou repreensão do Senhor Jesus, apenas elogios. Tinha pouca força, mas mesmo assim não sucumbiu aos mentirosos da sinagoga de Satanás. Esses falsos judeus professavam fé no Deus de Abraão, mas suas obras não tinham nada de Deus, eram satânicos mesmo. Todos os que trabalham com a falsidade e mentira fazem as obras de seu pai, o diabo, conforme o próprio Senhor disse. Em João capítulo 8, versículo 44, fala assim: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tais falsos existiam no tempo de Moisés, dos profetas do Senhor Jesus, de Filadélfia. Existe ainda hoje, infelizmente, sempre existirão. Eles usam da mentira e do engano, mas se passam por irmãos. Na verdade, são irmãos. Falam em Deus, citam as Escrituras, mas sua única intenção é destruir os que são de verdade. Se realmente crescem e praticassem as Escrituras, além de terem uma vida pautada nelas, cuidariam de salvar os perdidos. Contudo, a preocupação dos falsos não é com as almas dos perdidos. Querem apenas destruir os verdadeiros. Note que o Senhor Jesus se apresenta a Filadélfia como santo e verdadeiro, indicando a conduta que ele espera dos seus servos em meio a tanta mentira e corrupção. Temos de viver separados e, na verdade, doa a quem doer. E quando será a nossa recompensa por isso? Ver os falsos prostrados aos nossos pés, testemunhando o quanto o Senhor Jesus nos ama. Ele é quem fará isso. Não precisamos lutar contra eles. Apenas continuar praticando a verdade e vivendo a santidade. Em Apocalipse 22, versículo 11 ao 12, fala assim: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo,
para dar a cada um segundo a sua obra. No final, tudo será revelado. Toda a injustiça será punida e toda a justiça recompensada. Infelizmente, muitas pessoas que outrora eram usadas por Deus, hoje são usadas pelo diabo para tirarem outras da fé. As que caem não têm perseverado na verdade e na santidade. Filadélfia é um exemplo para os que estão caídos na fé por causa dos outros. Veja que a relativa proximidade de Sardes não comprometeu a integridade dos cristãos da Filadélfia. Apesar de fisicamente muitos próximos aos mortos espirituais, não se contaminou porque guardou a palavra da perseverança do Senhor Jesus. E nisso estava a sua força. Promessas a Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 ao 10, fala assim: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A igreja de Filadélfia tinha pouca força porque vivia entre os da sinagoga de Satanás, os falsos judeus que usavam da mentira para persegui-la. Mesmo assim, os cristãos ali tiravam força do ato de guardar a palavra do Senhor Jesus, que é a verdade. Às vezes parece que a mentira prevalece sobre a verdade e os falsos sobre os verdadeiros. Afinal, uma mentira se espalha com rapidez. O mentiroso ganha notoriedade. E as vítimas dele, os verdadeiros, são humilhados e parecem fracos. Deus permite que isso aconteça por um tempo para provar e revelar os falsos e os verdadeiros. Quem é trigo e quem é joio. No final, os que permanecem na verdade, na prática da palavra daquele que é verdadeiro, serão justificados publicamente por ele. Ficará bem claro, até para os falsos, que o Senhor Jesus amou os que são da verdade e se agradou mais de sua oferta do que da dos mentirosos. Ainda que você pareça fraco, não tenha muita condição humana ou sofra nas mãos dos falsos, fortaleça-se com esta promessa do Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 13, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há duas coisas nesta carta que se refere à localização da Filadélfia. A cidade situada em uma região propensa a terremotos. Há registros de um grande terremoto que destruiu a cidade no ano 17 depois de Cristo. Devido aos constantes tremores sísmicos, os habitantes da Filadélfia
costumavam sair de suas casas para acampar temporariamente em tendas fora da cidade, por medo. Nesse contexto faz sentido a promessa: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Imagine se aqueles que viviam inseguros e em constante medo da morte recebessem a promessa da estabilidade máxima de ser uma coluna no templo de Deus, do qual nunca mais precisariam sair ou fugir. Quem é coluna no templo de Deus nunca deve temer quem é integrante da sinagoga de Satanás. Outra característica refere-se à localização. Era que Filadélfia ficava à beira de uma movimentada estrada que conectava Pérgamo ao sul da Ásia Menor, ou seja, estava estrategicamente situada para alcançar um grande número de pessoas de todos os tipos que passavam por ali. Essa era provavelmente a porta aberta que Jesus mencionou, que ninguém poderia fechar. A oportunidade que os cristãos da Filadélfia tinham de espalhar o evangelho a muita gente, isso é um alerta para nós cristãos, também hoje. Quantas portas nos têm sido abertas para ganhar almas e espalhar a mensagem do Senhor Jesus? Será que temos tirado o máximo proveito delas? Esta é a questão deixada para nós hoje. E que possamos estar refletindo nesta mensagem do Senhor, para que essa reflexão venha trabalhar no nosso interior e entender toda a mensagem que Deus deixou dentro de cada carta, para que nós possamos viver e acreditar nas promessas do Deus Altíssimo. Amém? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, faz um like, espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem que eu te respondo.